2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 8. Vamos ler juntos? Semeadura com propósito. Normalmente esse texto é muito utilizado para falar sobre dízimos e ofertas, né? Mas agora a gente vai discorrer sobre esse texto juntos, do versículo 6 ao 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Acho que era do 6 ao 8, né? Pai, nós te agradecemos por este tempo de adoração, te agradecemos por este tempo, Senhor, de comunhão com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pela liberdade, Pai, de nós lermos a Tua palavra, podemos aprender mais, Senhor, mais de Ti, de nós podermos cultuar, erguer as nossas vozes em adoração a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. E neste momento eu peço que o Senhor esteja conduzindo este culto racional. Pai, conduza as nossas vidas, abra as nossas mentes, que nós possamos nos esvaziar das nossas convicções, das nossas certezas e possamos dar espaço à Tua palavra, Senhor, à Tua presença sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Semeadura com propósito. O que é semear? Semear é um termo utilizado muito na agricultura, né? Que é o semeador, ele pega as sementes e ele cultiva elas em terra, né? E ele faz esse cultivo a fim do quê? Que lá no futuro, essas sementes, elas floresçam, deem frutos, né? E é muito legal, porque esse termo é um termo muito utilizado na palavra de Deus, que era do cultivo da época, do que eles vivenciavam na época muito, e não é muito diferente de hoje, né? Mas eu acho muito legal trazer esse termo para o nosso dia a dia, porque a nossa vida, ela não deixa de ser uma vida de investimentos, de semeadura. Em tudo que nós fazemos, nós semeamos. Existem sementes. O fato de nós estarmos aqui, nós estamos o quê? Semeando na nossa vida o quê? Espiritual. A gente semeia, se você for parar para pensar, a gente vai semeando em várias áreas. Aqui sempre é utilizado falando sobre dinheiro. Eu até gostaria de falar sobre dinheiro aqui com vocês. Acho que foi na época da pandemia, aparecia bastante coisa sobre investimentos. E eu falei, poxa vida, interessante, né? Estudar um pouquinho sobre investimentos, por que não? E falava-se muito da Bolsa de Valores. Só que aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura de investimento, né? Nos Estados Unidos é algo meio que comum. Quem conhece mais vai saber explicar, entende o que eu estou falando. Lá nos Estados Unidos, todos praticamente investem em alguma empresa, enfim. E quando eu comecei a estudar sobre investimento, a primeira coisa que eles orientam é sobre dinheiro. Eles indicam um livro, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas eu li esse livro inteiro. E esse livro, o propósito desse livro era o quê? Desconstruir aquela imagem negativa que nós temos com o dinheiro. Eu não vou focar só no dinheiro, tá bom? Porque a generosidade, a semeadura, ela está em todas as áreas. A gente vai discorrer sobre todas as áreas. Mas eu gostaria de falar sobre isso com vocês, porque quando nós falamos sobre dinheiro, a gente se sente desconfortável. E eu me sentia assim. E quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu pensava assim, acho que é o primeiro pensamento de todo mundo, mas eu vou colocar dinheiro ali e o dinheiro vai ficar retido ali. E aí, o que acontece? Porque eles falam que é uma atitude muito corajosa, o investimento. E de fato é. Por quê? Por que a gente tem esse sentimento? Porque muitas vezes a gente tem apego.
A gente tem apego, a gente acaba colocando dinheiro num patamar muito importante na nossa vida. E aí, lendo aquele livro foi desconstruindo aquela imagem que eu tinha do dinheiro. Primeiro, a primeira impressão é: dinheiro é sujo. Dinheiro é muito sujo. E a segunda é o apego. A gente tem medo de perder. A gente tem muito medo de perder. A gente já vive uma vida, né, difícil. É custosa. E ainda eu vou depositar ali e eles falam que o investimento a longo prazo é um dos melhores. Mas tem os seus riscos também. E aí, aprendendo, lendo ali, eu consegui desconstruir essa imagem, esse apego do dinheiro e comecei a enxergar de uma outra maneira, de que é bom sim, ele faz bem para a gente. Por quê? Porque ele é um meio por onde a gente pode obter bens, ele é um meio por onde a gente pode abençoar uma obra, seja uma obra social, seja um amigo ou um familiar, ou até mesmo o que vocês acabaram de semear aqui na igreja. A tua contribuição, saiba que ela é utilizada em toda essa estrutura aqui. Não só essa estrutura, mas ela abençoa vidas. Muitas vidas que elas chegam aqui arrebentadas. Pessoas que sofrem em todas as áreas de suas vidas. Mas quando elas entram neste lugar e elas recebem a mensagem, a palavra, a partir do momento que elas são acolhidas, abraçadas por pessoas, uma vida pode ser transformada. E olha que interessante, aquilo que você semeou fez parte desse processo. Então eu comecei a enxergar o dinheiro de uma maneira mais positiva, melhor. Eu coloquei o dinheiro no seu devido lugar. Ele não se tornou mais o Deus, né? Porque às vezes a gente coloca ele nesse patamar, o dinheiro. A gente tem esse apego, né? Então, que nessa noite nós possamos desconstruir essa ideia. E eu não estou dizendo que a gente não pode ser próspero, não pode desejar, né, ser abundantes, ter acesso à prosperidade. Não. Não é isso. É apenas a gente não ter apego a isso. Que o dinheiro ele não se torne o Deus da nossa vida. Então, semear. Trazendo a atitude do semear na nossa vida e na nossa fé. Semear significa investir. A gente acabou de falar sobre investimento, né? Plantar atitudes ou recursos que produzirão resultados depois. Assim como na agricultura, né? Quando a gente semeia, coloca a semente na terra, né? A gente cultiva aquela semente e dali forma-se o fruto. E quais são esses recursos? Ele pode ser o amor. É uma forma de investimento, o amor. Seja o amor de um casal, seja um amor entre amigos, essa relação mais fraterna, seja dentro da igreja, no trabalho, as práticas que a gente investe. Saiba que o amor, ele é um investimento, ele não é só um sentimento, não é o que a gente sente apenas ali no coração diante de uma pessoa, mas é um ato de investimento. A bondade também, a generosidade, que eu gostaria de falar mais à frente. O tempo, nosso tempo é precioso. Dedicar o nosso tempo, investir tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com os amigos, tempo de qualidade para você mesmo no seu dia a dia. E eu faço uma pergunta para você. Você tem dedicado tempo para você? Porque às vezes a gente fica naquela corrida frenética do trabalho, né? Tem muitas pessoas que são workaholic. É só trabalho, 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 e às vezes esquece de si, do tempo de qualidade, né? Que ele é importante para você. Isso também não deixa de ser um investimento para nós. As palavras têm poder também. As palavras, elas são muito importantes. E no devido lugar, e no momento que você aplica, e nos seus diálogos,
seja no momento de mais euforia, a gente precisa ter muito discernimento quando a gente conversa com as pessoas. Seja com as pessoas mais íntimas, seja com as pessoas que nós estamos conhecendo. As palavras têm um poder tremendo. Ela tem um poder para abençoar e tem um poder para amaldiçoar pessoas. Então, as palavras também são um investimento. São um grande investimento na nossa vida. Vocês acabaram... a maioria estava na Chaminé, que é um tempo do quê? De network. É um tempo que vocês estão dialogando. É um tempo que vocês estão fazendo trocas ali comerciais. Estão ali pensando no futuro, no empreendedorismo da empresa de vocês. E é muito importante cada detalhe, cada palavra, a forma como você se posiciona, e não só no meio empresarial, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. As ofertas já foram ditas, né? Elas são muito importantes para a obra de Deus também. Eu não friso muito, né, sobre as ofertas, porque a nossa vertente, ela não é uma vertente muito voltada à prosperidade. Mas é importante falar, porque a obra, ela também depende das nossas ofertas, das nossas contribuições. E o conhecimento é indiscutível. Como é importante nós buscarmos conhecimento. Tudo isso são sementes que geram frutos mais tarde, lá na frente. Não é só o dinheiro, não é só o que a gente investe aqui. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente está investindo em solo fértil, mas saibam que as nossas atitudes, elas florescem. Elas florescem em pessoas. Elas impactam vidas. E a generosidade, ela é uma virtude. A gente conhece sobre generosidade, mas é difícil você viver ela dentro da sua racionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a generosidade, ela é um ato que ele não é mensurável. Não tem como você mensurar uma generosidade que ela é nata, que ela vem do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma virtude vinda dos céus para as nossas vidas. Toda vez que você semeia, agora eu vou falar sobre as ofertas novamente. Quando a gente semeia, pensando, como eu falei no começo, sobre investimento, pensando nas perdas que você vai ter e com peso no coração, você não está agindo com generosidade. E aquilo não vai reverberar de maneira positiva na sua vida. Por quê? Porque a tua atitude não foi de generosidade. Entende a diferença? E a maioria das coisas que a gente faz na vida, a gente faz esperando algo em troca. E não só nos investimentos. Às vezes nas relações também. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês de chegar a pensar, olha, eu não faço amizade com fulano porque não me traz nada de tão... não contribui para a minha vida. E muitas vezes nas relações a gente também mensura detalhes que eles não merecem serem mensurados. Quando a gente age com generosidade, e essa generosidade vinda de Cristo, a gente faz o bem, a gente simplesmente faz o bem porque faz bem a nós. A gente simplesmente abençoa porque o ato de abençoar, ele faz bem a nós. Fazer o bem sem olhar quem eu estou abençoando, quem eu estou fazendo. Então, que os nossos atos, que a gente possa buscar isso em Cristo. E eu gostaria aqui de compartilhar 5 sementes espirituais que geram prosperidade na vida. A primeira semente, que é a semente da generosidade, que eu acabei de dizer. Quando alguém aprende a dar, repartir e ajudar, está semeando generosidade. Em 2 Coríntios 9, do 7 ao 8, que diz: mostra que Deus ama quem dá com alegria. Quem abre a mão para abençoar pessoas, abre espaço para Deus derramar provisão. A mão que se abre para dar, nunca fica vazia diante de Deus. Eu gostaria até de compartilhar um exemplo de generosidade que eu vi aqui na igreja. Eu não vi a olho nu, né? Eu não estava presente na época, mas eu fiquei sabendo desse ato de generosidade e aquilo impactou a minha vida que eu nunca mais esqueci.
E sabe o que é mais interessante? É que quando a gente vê um ato de generosidade, aquilo causa um impacto tão tremendo na gente, que aquilo passa a fazer parte também do nosso ser. O Douglas não está presente aí não, né? Não está. Era para ele estar presente, mas amém. Alguém fala para ele depois. O Douglas é um menino que cresceu aqui nesta igreja. E na época eu não estava presente. E comentaram comigo que ele era pequenininho. Não sei quantos anos ele tinha mais ou menos. Talvez 5, 6 aninhos, por aí, vou chutar. E de repente apareceu um menino de rua que estava com muito frio aqui na igreja. E de repente o Douglas pegou o casaco dele, sem pensar, né? Não sei se era o único casaco que ele tinha também. E ele simplesmente, uma criança, pegou, tirou o casaco e entregou para o menino que estava necessitado naquele momento. E eu lembro que quando eu ouvi essa história, aquilo me impactou de uma maneira assim tremenda, que eu falava assim comigo mesma: esse menino, ele tem um coração de ouro. Esse menino tem um coração tão especial, nessa idade, já pensando no próximo, né? Porque muitas vezes é um pensamento mais de quem consegue processar isso, né? Racionalmente. Uma criança, normalmente uma criança, ela não presta muito atenção nesses detalhes, nas necessidades. Mas o Douglas, ele já tinha esse olhar generoso. E eu acredito muito que esse olhar generoso, ele aprendeu aqui na igreja, na escola bíblica, na IBQ. E eu falava para o Lucas, falava assim: esse menino tem um coração, ele vai ser, meu Deus, um homem muito especial. E a gente vê que as pessoas que têm esses atos e elas se deixam ser utilizadas por Deus, de fato, elas impactam vidas. E ele impactou a minha vida com aquele ato dele. Talvez simples, mas é algo que a gente não vê no dia a dia. Não é algo tão comum de se ver. A gente fala sobre reciprocidade, a gente fala sobre empatia, mas no dia a dia é muito difícil nós vermos esses atos. Então esse foi um exemplo de generosidade que impactou muito. Então esse foi primeira semente da generosidade. A segunda semente da obediência. Muitas vezes Deus pede algo simples, mas que exige fé. Quantos momentos, quantas circunstâncias nós passamos que Deus fala: olha, filho, vai por esse caminho. E de repente a gente fica naquela dúvida, naquela dificuldade de: poxa, mas será que é esse caminho que eu tenho que percorrer? E aí surgem as dúvidas. Queridos, quando Deus, ele fala contigo, obedeça a voz de Deus. Sabe por quê? A gente vê exemplos como Abraão. Ele obedeceu mesmo sem entender o caminho. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é uma semente que produz direção e favor de Deus. Eu quero ser direcionada por Deus. Eu caminho nessa direção. Que eu possa viver na dependência de Deus. Então, obedecer é a segunda semente, a obediência. Lá no tema inicial, que é a semeadura com propósito, nós semeamos com propósito. Nós cultivamos essa semente aqui, mas existe um propósito tremendo lá na frente. A terceira semente de fé. Inclusive, eu gravei uma música falando sobre fé. A gente podia até cantar um dia aqui, né? Sobre a canção. Semear é um ato de fé, porque ninguém planta esperando perder. Falei do investimento, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza daquilo que se espera. A gente não vê, a gente não sabe. Mas a gente caminha, a gente se posiciona, a gente tem uma certeza de que a gente vai receber, de que Deus vai prover e que a vitória é garantida.
Então, o terceiro ato, a terceira semente, ela é a fé. Quem semeia com fé declara que o futuro está nas mãos de Deus e vive na sua dependência. A semente sai da mão, mas o milagre nasce na terra que Deus prepara para nós. Querido, a gente vive muitas vezes sobre as nossas expectativas. E quando a gente cria expectativas no mundo, muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Porque na maioria das vezes não era aquilo que era preparado para nós. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, se você puder, busque, peça a direção de Deus nas suas tomadas de decisões, nos seus posicionamentos. Eu falei que as palavras, elas também são sementes. Que a gente saiba se posicionar com sabedoria. A quarta semente de boas palavras, que eu acabei de falar, palavras também são sementes. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a língua tem poder de vida e de morte. Quem semeia palavras de vida, colhe ambientes de vida. Palavras para filhos, cônjuge, igreja, palavras de encorajamento, de despertamento da igreja, das pessoas, que nós possamos usar a nossa voz para abençoar pessoas. Eu vejo aí movimentos com as redes sociais de pensamentos e posicionamentos tão individualistas, queridos, que nós possamos resgatar a essência da comunhão, de viver em comunidade, de compartilhar esse momento juntos, de congregar. É tão bom vir aqui e aprender, é tão bom a gente se relacionar, porque sozinho a gente não caminha, querido. Sozinho a gente não caminha, a gente não aprende. E a vida, ela é essa caminhada que a gente precisa desse despertar. E esse despertar, ele vem de Deus. Ele vem dos nossos relacionamentos interpessoais. Talvez a mudança que você espera tanto, ela está aí. Só que você precisa se posicionar. A quinta semente é a semente de serviço, do servir. E como nós amamos servir a Deus. Servir a Deus e as pessoas também é uma semeadura. Como é bom a gente estar aqui e poder recepcionar vocês. Como é bom a gente poder acolher. Como é bom a gente poder cuidar. Como é bom a gente poder compartilhar nosso conhecimento. Como é bom poder congregar com vocês. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Nenhum ato de serviço passa despercebido diante de Deus. Toda a colheita que desejamos amanhã depende das sementes que temos coragem de plantar hoje. Eu não conheço o teu perfil, eu não sei como você é no seu dia a dia. Mas eu acredito que Deus, Ele pode mudar nossas histórias. Aqui a gente está falando sobre semear. E muitas vezes a gente espera colher sem semear. Há pessoas que vêm na igreja constantemente, buscam e pedem ao Senhor: oh, Pai, abre as portas de oportunidade de emprego. Ou às vezes procuram um cônjuge, uma namorada, um namorado. Mas o que você tem feito para colher lá na frente isso? Você tem semeado? Você tem semeado amor? Você tem semeado bons relacionamentos? Você tem investido nessas áreas? Fica a reflexão. Gostaria apenas de compartilhar aqui um perfil. O semeador que semeia sem entender tudo, que foi Isaac. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: semeou Isaac
naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. A gente lê esse versículo e fala, nossa, que bênção, né? Que Deus abençoou e Deus estava com ele, de fato estava com ele. Mas havia algo diferente. É que aquela terra, eles estavam vivendo um momento de muita fome, de muita escassez. Isaac, ele teve a coragem de semear, talvez num solo que não fosse fértil. E quando eu falei sobre obediência, isso aqui é um ato de obediência, porque ele está diante de uma terra que talvez seja infértil. Não tem a certeza de colheita lá no futuro. Mas aí ele foi lá, semeou, e o que aconteceu? Havia fome na terra, mas naturalmente não era o melhor momento para plantar, não era. Mas naquela terra, ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Talvez a gente não tenha certeza do que vai acontecer lá no futuro. A gente não está vislumbrando, visualizando nada do que está acontecendo. Talvez vocês tenham anseios, talvez vocês tenham um planejamento de vida. Não sei quantos fizeram o seu projeto de vida. Se você ainda não fez, traga seu projeto de vida. É tão importante a gente sonhar, a gente desejar sempre o melhor para nós também. Mas que nós possamos nos posicionar com fé. Com fé. Que nesta noite haja um despertamento da nossa fé. Talvez a gente olhe para o cenário econômico e diga, nossa, está difícil, está dificultoso o mercado de trabalho. Talvez eu não tenha oportunidade ou eu não tenho requisitos, querido. Há sempre uma saída. Há esperança em Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem buscado, talvez a cura. Talvez você tenha buscado, Senhor, abençoa o meu casamento, meus relacionamentos, a minha família. Ou talvez você espera ter um filho, mas saiba que há esperança em tudo. Em tudo, se você tem fé, e se você se posiciona de uma fé inabalável, querido, saiba que você vai receber. Convido você a se colocar em pé. Para encerrar. Quando nós tivermos esse ato de semear ao Senhor, que a gente não semeie somente vislumbrando alcançar as bênçãos de Deus, que seja um ato de generosidade, que a gente haja com virtude mesmo no coração, que a gente saia aqui com o desejo ardente de abençoar o próximo, de fazer o bem, de servir, de amar, de transmitir a paz. Que não seja uma barganha com Deus, mas que a gente saiba que existe um propósito, que a nossa semeadura seja com propósito, o propósito da salvação, que é um princípio espiritual. Quem planta fé, colhe milagres. Quem planta fé, colhe milagres. E nós seremos testemunhos vivos desta campanha. Eu creio, Senhor. Quem planta generosidade, colhe provisão. Provisão vinda dos céus. Queridos, não tenha medo. Talvez você vire e fale para mim, Dijane, minha condição não é das melhores. Querido, não é sobre dinheiro. São sobre atos. São sobre atitudes. É sobre posicionamento. Deus proverá. Eu creio no Deus da provisão. E quem planta obediência, colhe favor. Favor de Deus. Ele direciona o caminho, Ele abre o caminho, Ele quebra as correntes, como foi cantado no cântico anterior. E nessa noite você tenha um despertamento dessa fé, um despertamento dessa virtude que é a generosidade. Feche seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos por este tempo, Senhor, tão precioso na Tua presença, Pai. Nós sabemos, Senhor, que
Como é difícil, Senhor, às vezes compreender as circunstâncias que nós vivemos, passamos, vivenciamos, Senhor. Mas neste momento, Pai, nós abrimos os nossos corações e damos espaço, Senhor, ao Teu conduzir, à Tua presença, ao Teu toque, Senhor. Nós damos espaço, Senhor, à Tua presença nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos neste momento, Pai, nos ensina, Pai, nos ensina a perdoar, nos ensina, Senhor, a nos posicionar, nos ensina, Senhor, a agirmos com ousadia para o reino, Senhor, pois o Senhor nos chamou como embaixadores aqui na terra, Pai. Pai, nós estamos aqui reunidos para Te adorar, engrandecer o Teu nome, agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pela provisão vinda dos céus. Te agradecemos, Senhor, Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Pai, eu não sei o que os Teus filhos têm buscado, Senhor. Eu não sei o que os Teus filhos têm vivenciado, passado em suas vidas, Senhor. Mas eu peço, Senhor, o Teu cuidado. Eu peço que o Senhor esteja afastando todo o mal. Oh, Senhor, todo dardo inflamado, Senhor, contra a vida dos Teus filhos, Pai. E que eles possam enxergar o Teu poder a cada dia em suas vidas. Que eles possam se posicionar como homens e mulheres de Jesus Cristo. Como pessoas que eles vislumbram, Senhor, a vida espiritual, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser semelhantes a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. Que a cada dia nós possamos experimentar mais, Senhor. Mais experiências, Senhor, vinda de Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada que nesta noite, Senhor, nós possamos refletir, Pai, na Tua mensagem. Que nós possamos, Senhor, semear em todas as áreas das nossas vidas e vemos os Teus milagres, Senhor. Os Teus milagres nos alcançando, Pai, a cada dia, Senhor. Obrigada, Pai. Nós consagramos a nossa semana, consagramos os nossos dias, Senhor. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Vem, transforma, Senhor. Vem, muda histórias. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o seu santo nome.